O novo site da Rádio Nova Canção FM. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h03. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h03. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Graças a Deus por mais uma segunda-feira nós podemos estar aqui, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração durante essa uma hora, rodar aí os louvores, trazer a palavra de Deus, atender aí os pedidos dos amigos, dos irmãos que participam com a gente, fazer aquilo que Deus assim nos ordenar. Que Deus venha abençoar nossos amigos, nossos irmãos que já estão nos ouvindo, que Deus venha abençoar o seu trabalho, a sua saúde, que Deus venha cuidar de todos nós, fazer de acordo à vontade dele. Deus abençoe também o irmão Daniel, que está aí para cantar um louvor ao vivo para nós aí. O irmão Daniel vai estar orando então, e daqui a pouco nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Deus maravilhoso, Pai, na Tua presença neste momento, Pai querido, agradecendo por essa mais oportunidade que tem nos dado estar aqui nessa programação, nesta noite, Pai querido, junto com o irmão Pedro Tiago, Pai, nós temos aqui para louvar o Teu nome, para ouvir Tua palavra, que será ministrada nesta noite, através dessa programação. Você ouvinte que está no seu lar nesta noite, com o seu radinho ligado, tenha certeza que Jesus tem bênção e vitória na tua vida, na tua família, nesta noite. Pai querido, te agradecemos por esse dia precioso que tem nos dado, por esta oportunidade, pela saúde, ó Pai, que tem nos dado, pelo foco de vida, ó Pai, obrigado por tudo, Senhor, abençoa essa cidade nas tuas mãos, cada bairro na tua presença, nós te coloquemos nesta noite, abençoa, ó Pai querido, e vem na programação abençoada nessa noite, ó Pai, sobre cada um, nós te pedimos nesta noite, continua conosco, ó Pai, tuas mãos estendidas neste lugar, nesta programação, Pai querido, venha operar milagres sobre cada vida nesta noite. Quem sabe estão enfermos, Pai querido, mas nesta noite, ó Pai, tua palavra é poderosa, que possa, ó Pai, encontre cada coração nesta noite, sobre cada vida, e venha operar milagres através do teu poder e tua graça, através do teu Espírito Santo, ó Pai querido, dá poder da graça nesta noite, ó Pai querido, neste lugar, ó Pai, é que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus pela vida de cada um. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus então, em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, onde fala assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembrei das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouros, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição
dos homens ímpios. Glória a Deus por essa palavra. De acordo, Deus nos dá, nós vamos repartindo, né, uma palavra que fala da promessa do Senhor, da promessa de salvação para aquele que crê, para aquele que confia, que espera no Senhor com paciência, que crê que a sua palavra se cumpre, que não tem por tardia a promessa do Senhor, mas que crê que passe o tempo que passar, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Que Deus possa falar contigo, comigo, através dessa palavra nessa noite, que onde chegar essa programação, chegue a presença de Deus no teu lar, no teu trabalho, onde você estiver ouvindo, que a presença de Deus possa te alcançar nessa noite através da palavra e do louvor. Vamos ouvir o primeiro louvor ao vivo aí. Vai lá pro pastor Vandir e para a irmã Tereza, né? Devem estar em roda do fogão a lenha lá se aquentando e dando glória. Glória a Deus, quero saudar os irmãos esta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecido, meus irmãos, por essa oportunidade que Deus tem nos dado, está mais uma vez nessa programação nesta noite, nós louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está no seu lar, no seu radinho ligado nesta noite, e cada louvor pode ser uma bênção no teu lar, na tua família nesta noite, em nome de Jesus. Vontade de louvar nesta noite, que traz por título Amigo Leal. Este amigo é Jesus que está ao redor da tua vida nesta noite, a tua família, no seu lar, te guardando 24 horas por dia, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho um amigo que está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar. Nem como os pais me desempares e meus irmãos me abandonem. Eu não poderei deixar este amigo leão. Eu encontrei, tu pode encontrar. Este amigo pode te guardar por todo lugar que você for. Amigo separável, não há outro igual. Segurei suas mãos e nunca mais eu irei largar. Glória a Deus, aleluia. Amigo leão, eu encontrei, tu pode encontrar. Este amigo pode te guardar por todo lugar que você for. Amigo separável, não há outro igual. Segurei suas mãos e nunca mais eu irei largar. Segurei suas mãos e nunca mais eu irei largar. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Não largue da mão de Cristo. Não deixe de seguir as promessas do Senhor. Não deixe de carregar a tua cruz. Não deixe de seguir após Jesus, né? A palavra de Deus que nós fizemos a leitura, né, nos fala justamente disso, né, de um povo que estava seguindo a Jesus, que estava ali, que tinha ouvido da palavra, né? A epístola de Pedro, aquele povo, né, trata justamente, né, de pessoas que vinham ali introduzindo no meio do povo que estava seguindo a Jesus ensinamentos que não eram o ensinamento de Jesus, né, que vinha com vãs filosofias e com ensinamentos distorcidos, mentindo para aquelas pessoas. E então Pedro, mas não numa situação confortável, como nós estamos aqui na cabine de uma rádio, sentado, tomando um chimarrão, né? Esse Pedro estava ali aprisionado, estava prestes a ser martirizado, né? O qual o Senhor Jesus
né, mesmo havia dito a ele, falado a ele, né, que ele seria martirizado, né, e cremos, né, que o próprio Deus, né, havia o avisado, né, diz no capítulo 1, né, que ele era ciente de que logo, né, estava o seu fim, de que estava próximo, mas ele não se preocupou com ele não se preocupou em pedir para ele, não se preocupou em pedir, né, de que na vida dele, né, fosse amenizado, fosse tirado algum sofrimento, alguma dor. Não, ele se preocupou em escrever mais uma carta àquele povo que estava seguindo os ensinamentos de Cristo, para que eles não se desviassem do ensino verdadeiro, né, para que eles não esquecessem, né, para que vos lembreis da palavra que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor, sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências. Ele estava alertando sobre aqueles que estavam ali mentindo aquelas pessoas. E também, né, podemos ver que no tempo de hoje não é diferente, só que parece que os Pedros estão diminuindo, né? Parece que todos se preocupam em pedir algo para si. Parece que há uma preocupação muito grande em pedir a bênção, a vitória para si mesmo, mas não essa preocupação do apóstolo do Senhor, o qual escreveu, né, essa epístola, não pedindo para ele, né, não gastou o seu tempo clamando por ele mesmo, mas se preocupou vendo seus dias se findar, encerrado em uma prisão, prestes a ser martirizado, se preocupou em primeiro lugar, né, que depois da sua partida ainda fossem lembradas, né, a palavra e o ensinamento ao qual através dele Deus tinha dado. Aonde no capítulo 1, versículo 15, né, diz assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha lembrança dessas coisas. A preocupação dele não era que ele passasse, né, que ele ia ser ali martirizado, mas que o evangelho não fosse esquecido. Essa é a preocupação do cristão. Não é conosco, não é com a nossa vida material aqui na terra, é com as coisas de Deus, é com a nossa caminhada na presença do Senhor, é que o evangelho, né, continue a ser anunciado a todo aquele que quer ouvir, né, para que nós não venha largar da mão de Cristo, para que nós não venha esquecer que o nosso fiel amigo, né, que sempre está conosco, é Jesus, que o nosso socorro vem do Senhor, né, lá da cruz, aonde ele nos deu a salvação. A irmã Terezinha ligou para cá e pediu o louvor O Banco Vazio, né, e nós vamos ouvir mais um louvor aí pelo irmão. Então vamos ver o que vai sair aí, né? Não sei se hoje vai sair O Banco Vazio ou não, mas que Deus abençoe a irmã Terezinha e também a sua família aí, que sempre ela está acompanhando a programação. O irmão Devanir também, que deve estar com o rádio ligado, Deus abençoe. O irmão Giovanni, lá no bairro Boa Esperança, sua família. O irmão Juvenal também, né? Que Deus abençoe. Que Deus possa abençoar todos esses irmãos aí que sempre estão na audiência da programação. Glória a Deus. Vamos montar essa noite. Vamos cantar então O Banco Vazio, né? Tem pedido essa noite em nome de Jesus Cristo, que Deus vai encontrar cada vida nesta noite. Jesus Cristo está sentindo a sua falta. Naquele banco que vazio na igreja está, ele pergunta pra você qual é o motivo que na igreja você não quis mais voltar. Tu esqueceu dos belos hinos que tu cantava, das fervorosas orações que tu orou, e tu dizia: Jesus me tirou
do mundo, e para o mundo outra vez você voltou. Aleluia. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Se arrependa e volte hoje para a igreja. Cristo na nuvem em breve vai aparecer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O dia passa e vem a noite bem depressa. Em sua cama vai deitar sem perceber. Jesus vem vindo e você não pode ver. E depois vai correr desesperado a procurar aquela casa de oração. Encontrarás aquela casinha fechada, porque os salvos já subiram pra Sião. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Se arrependa e volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens em breve vai aparecer. Se arrependa e volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens em breve vai aparecer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, cremos que Cristo vem buscar o seu povo, né? Não sabemos o dia nem a hora, não sabemos quantos dias ainda nos resta aqui nesta caminhada, aqui nessa terra, quando vai ser o último programa, o último culto, né? Mas cremos que Ele vem, né? Mas vimos, porém, né, uma incerteza no tempo que nós vivemos, parece, no coração daqueles que dizem crer, né? Anunciam de qualquer maneira o Evangelho, louvam de qualquer maneira, oram de qualquer maneira, substituem a mensagem da cruz por mensagens motivacionais de todo tipo, né? Achando, né, que a cruz ela precisa de uma decoração, de um enfeite, de uma novidade, né? Mas cremos, né, que o Evangelho ele é o suficiente para, através do anunciar dele, de acordo Deus ordena, o Espírito Santo agir na vida do mais vil pecador e o convencer da necessidade de arrependimento, né? Quando o Evangelho é anunciado, não há necessidade de enfeite, não há necessidade de outra coisa, somente a palavra, e ali o Espírito Santo, né, ele vai agir e vai fazer, né, vai tocar no coração, né, daquelas pessoas, e ali eles vão se arrepender, eles vão sentir a necessidade de aceitar a Jesus, vão sentir a necessidade de se reconciliar com Deus, né, e de seguir o caminho do Senhor, né? Se o Espírito Santo, se o Evangelho não é o suficiente, nada mais vai ser, né? Mas temos um tempo de um anunciar distorcido, o qual a palavra de Deus nesta mesma epístola fala, né, que por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, né? Há muitos por aí anunciando, né, palavras que não são o Evangelho do Senhor, né, que são palavras, né, da boca para fora,
misturam com outras filosofias e outros objetivos, né, por avareza, né, essa avareza, esse interesse que entrou no meio da igreja, né, a igreja hoje muitas vezes é usada por outros interesses, né, e nós sabemos, né, que a palavra de Deus, ela nos relata, ela nos fala, irmão Daniel, de que de tempos em tempos, lá no livro de Crônicas e Reis, nos fala que Deus permitia, né, reis, aleluia, fora da sua vontade, Deus, reis que reinavam ali naqueles lugares e faziam o que era contrário à vontade de Deus, e ali aleluia, o povo sofria. Mas quando o povo se humilhava, se lembrava de Deus, clamava, de tempos em tempos Deus levantava alguém segundo a sua vontade, irmão Daniel, aleluia, segundo a vontade de Deus, e ali havia bênçãos, havia o mover de Deus no meio daquele povo. Nós sabemos que a Bíblia relata isso, nós sabemos também que a Bíblia ensina valores, né, cristãos, o qual aquele que segue a Cristo deve seguir e obedecer. Aleluia. Porém, hoje em dia nós vimos, né, o interesse secular tomando conta da igreja, como por exemplo a política, usando, né, o altar, usando a igreja, né, para dizer que é assim, que é assado. Nós sabemos quais os valores que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz que é certo, o que é errado, né? Mas nós temos que orar, porque toda a autoridade, seja ela fazendo a vontade de Deus ou não, é permissão do Senhor, porque aleluia, se Deus não quiser, Ele me arranca daqui onde eu estou, da cabine dessa rádio, e me larga lá não sei aonde. Ele arrancou do trono Nabucodonosor e colocou lá no meio do pasto para comer capim. O mesmo Deus tem poder sobre as autoridades desse tempo. Se alguém está em um cargo, em um lugar, é a permissão de Deus, né? Ele estando fazendo a vontade de Deus ou não estando, é a permissão de Deus. É claro que alguém que reine, que governe segundo a vontade de Deus, tem um resultado, mas alguém que governe contra a vontade de Deus, o resultado é outro. A Bíblia ensina isso, a Bíblia fala disso. Porém, parece que alguns focam somente nisso hoje em dia, né? A nossa salvação não vem de governantes, não vem de homens. A nossa salvação vem de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o qual a promessa dele não há de passar. Há muitos, né, que dizem, né, onde está a promessa da sua vinda? Onde está o seu Deus? Onde está, né, estas palavras? Né? Mas nós cremos que está no controle de todas as coisas, e no tempo certo Ele coloca tudo no seu lugar. E no tempo certo a sua promessa vai se cumprir, e aquele que crê, que confia, que espera somente no Senhor, né, ele não vai ser enganado, ele vai continuar esperando em Cristo, né, observando o que a palavra de Deus ensina, o que o Evangelho do Senhor ensina, porque foi esse o objetivo, né, do apóstolo Pedro ao escrever essa carta, né? Ele escreveu, né, esta segunda carta, né, para despertar com exortação a pureza do entendimento, né, que não fugissem do Evangelho, que não fugissem da mensagem da cruz, né? Hoje há uma mensagem aí, né, que parece que estão querendo fazer uma nova companhia de Jesus, parece que estão querendo montar a cavalo, empunhar as espadas e sair por aí a fim de conquistar territórios, ouro e prata. Mas o nosso objetivo é ganhar almas. A espada que o Senhor nos mandou empunhar é esta aqui, a espada da palavra, para nós conquistar não territórios aqui na terra, mas o reino dos céus, o nosso nome escrito no livro da vida. É no Senhor, é no seu sacrifício lá na cruz, que a nossa certeza tem que estar firmada todos os dias. Devemos sim, não estamos aqui falando contra isso, devemos sim ter uma vida de cristão, ter valores cristãos, né, e fazer escolhas, né, de quem segue os ensinamentos da palavra de Deus. Mas de maneira nenhuma devemos substituir a cruz que nos dá a salvação por uma esperança passageira aqui na terra. Não há aqui na terra esperança alguma
a não ser o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus sendo anunciada como ela é. A nossa esperança não vem de lugar algum, a não ser de Cristo, e Cristo na cruz, que perdoou nossos pecados, que pagou o preço que nós devia, e ali ele venceu a morte, ressuscitou, foi para os céus e prometeu que um dia vem nos buscar. E passe o tempo que passar, quantos quiserem ignorar e zombar disso, façam como quiser, mas nós continuamos esperando no Senhor. Em nenhum outro depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a não ser em Jesus, o nosso Salvador. Porém, a igreja hoje foi instrumentalizada, foi transformada, por avareza, fazendo do povo de Deus negócio, para objetivos terrenos, tal qual aquela igreja da Companhia de Jesus, que montaram a cavalo seus exércitos, saíram a fim de ganhar ouro, prata, de dizimar outros reinos e ganhar território. E hoje parece que a igreja protestante, parece que a igreja evangélica esqueceu de onde veio, que viemos justamente para combater tudo isso. Parece que agora viramos um reino agnóstico, que tudo que nos é anunciado nós abraçamos e chamamos de irmão e dissemos que estão do nosso lado. Não, aquele que é nosso irmão, a palavra de Deus ensina, é aquele que faz a vontade do Senhor e espera em Cristo nosso Salvador. Não podemos ignorar os valores e os princípios cristãos na nossa vida cotidiana, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porém, depositar a nossa confiança em outro que não seja Jesus Cristo nosso Salvador é uma idolatria, é fazer da obra de Deus negócio por avareza, com palavras fingidas. Não é anunciar o evangelho que o Senhor mandou. O evangelho que ele nos chamou para anunciar é o evangelho lá da cruz, onde ele nos salvou, nos deu salvação, nos comprou a preço de sangue. E não foi sangue de outros, foi o sangue dele. Ele não mandou nós sair por aí derramando o sangue dos outros, porque ele derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Foi assim que ele ensinou, e a igreja de Cristo deve marchar assim até o fim, passe o tempo que passar, não lançando mãos de outros recursos, porque não é necessário. Nós não precisamos de que fulano ou beltrano nos apadrinhe para nós chegar ao objetivo dos planos de Deus na nossa vida, porque Cristo, quando nós assumimos verdadeiramente um compromisso com Ele, Ele se responsabiliza pela nossa caminhada, Ele abre as portas e fecha as portas, desde que nós seja fiel à palavra dEle e aquilo que Ele nos mandou anunciar. Vamos ouvir mais um louvor aí. Aleluia, glória a Deus, está maravilhoso esse lugar nessa noite, meus irmãos, a palavra de Deus falando conosco nesta noite. Vamos louvar o Senhor com mais um hino nessa noite, que o hino traz por título, meus irmãos, Caminhando Sem Destino. Aleluia, nesta noite Jesus vai tocar na tua vida nesta noite, através dos louvores. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando passos para frente, 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho estava, carregar a minha cruz. Foi quando eu atendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, tu não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. De um lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase fracassei.
Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, vitória alcancei. Glória a Deus, aleluia. Deixa Jesus tocar a tua vida nesta noite. Sem a direção de Deus, seja rico ou pobre, esta vida sossegada era sempre um motivo para os seus objetivos, transforma sempre em nada. Você procura entender que a força e o poder está na mão de Jeová. Saia deste momento, afaste deste sofrimento e deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, tu não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase fracassei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, vitória alcancei. É Jesus querido, aleluia. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Com Jesus na nossa estrada, né? A vitória é certa, né? E a vitória do crente, a vitória do cristão é ter o seu nome escrito no livro da vida, né? Muitas vezes nos ajoelhamos a pedir tantas coisas, né? E esquecemos de confiar na vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Aleluia. De que um dia nós entregamos nossa mão na vida dele como um vaso para que ele, se fosse necessário, quebrasse e fizesse de novo quantas vezes fosse preciso, né? Todos, né, os discípulos do Senhor, assim como este Pedro que escreveu essa epístola, foram martirizados, né, com exceção, né, se não me engano, de João, né, mas os demais todos sofreram martírio, né? E mesmo assim João não morreu, né, naquela ocasião, mas foi mergulhado em um galão de óleo fervente, né? Os primeiros cristãos que saíram a anunciar o evangelho foram perseguidos, deixaram casas, deixaram terras, deixaram bens, né? E hoje, né, o evangelho que anda se anunciando por aí, né, por avareza, fazendo das pessoas negócio, né, com palavras fingidas, depositando a confiança em outras coisas, é um evangelho que foca muito mais na bênção, aleluia, do que no abençoador, né? Foca só em receber, mas esquece que é necessário nós se doar para Deus, que o evangelho da cruz é renúncia, não é receba nem tome posse, né? É nós renunciar a nós mesmos para fazer a vontade do Senhor e esperar pacientemente nele, pela sua vontade, pelo seu agir, pelo tempo do Senhor que é perfeito, né, o qual Pedro escreveu assim acerca destes: porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, né, desde a antiguidade existiram os céus e a terra. O nosso Deus, ele fez tudo o que existe, mas estes que anunciam uma outra fala, que fazem das pessoas negócio, eles ignoram isso, e não é sem querer. Diz a palavra aqui, ó, voluntariamente, eles sabem o que estão fazendo, sabem, né, que estão se desviando do evangelho, né? Às vezes tem até aparência, né, mas estão se desviando do que o Senhor mandou fazer, seguindo um outro caminho, depositando a sua esperança, a sua confiança em coisas terrenas, em forças aqui da terra, em autoridades aqui da terra, que fulano e beltrano e ciclano. Não, a nossa esperança vem somente do Senhor, né, o qual a nossa confiança vem dele, que nos salvou lá na cruz e prometeu que virá nos buscar, que nós temos um lugar de descanso, de glória,
um lugar para nós passar a eternidade em paz, onde não haverá choro, nem tristeza, nem sofrimento, nem dor. Ali vai ser o descanso, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor, né, Ele é paciente, Ele espera, né, porque Ele sabe que ainda há muitos que precisam se arrepender, e que se arrependerem e depositarem a sua confiança no Senhor, vão ter vitória, vão ser também salvos, vão fazer parte também do povo que vai morar no céu. Mas é preciso nós não esquecer, né, que o Evangelho lhe pertence ao Senhor, né, que é Cristo que morreu na cruz para nos salvar, que a nossa esperança não vem de nenhum outro, né? Então a palavra de Deus ainda nos lembra, né, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, né? Não vai ficar nada aqui destas coisas que muitos anunciam e o povo grita, né? Inclusive o povo crente gosta muito de ouvir, né, que tu recebe isso, recebe aquilo. Mas e essas coisas te levam para o céu? Será que esse carro, será que esse dinheiro, será que essa casa, será que esse ouro, essa prata compra a tua entrada no céu? Ou será que quando você for com Cristo, se formos, né, será que vamos levar essas coisas conosco? Né, a nossa confiança em primeiro lugar, o nosso tesouro tem que estar primeiro lá no céu, né? Ali sim nós vamos ter um tesouro incorruptível, onde o ladrão não rouba, né, e a traça não corrói. Né? Porque a promessa do Senhor é essa para o povo que crê, que confia e que deposita sua confiança, né, em Jesus e que segue o seu Evangelho, né? Então disse Pedro, né, no começo, né, desse capítulo 3: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação para a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Né? Hoje, né, o que se anuncia, né, é algo bem de ponta cabeça, né, bem do avesso. E não é que eles não saibam, sabem sim, mas voluntariamente se desviam da vontade do Senhor. Né? É triste de ver, a gente ouve com tristeza e vê, né, fazendo das pessoas negócio. Né? Nós também seguimos sim o ensinamento da palavra, buscamos fazer escolhas em todas as áreas da nossa vida de acordo com o que Deus manda, para que nós possamos ter uma vida de cristão, de crente. E isso é importante, porém não podemos ignorar que a nossa confiança está no Senhor Jesus. Né? Tudo, né, que nós colocamos acima de Deus é idolatria, é abominação aos olhos de Deus. E hoje há muitos fazendo do povo de Deus negócio, né? Por avareza, fazendo das pessoas negócio. Né? Você, né, não se deixe enganar por isso. Siga o Evangelho, siga a palavra de Deus, deposite a sua confiança em Cristo Jesus, nosso Salvador, sabendo que a sua promessa há de se cumprir, que Ele há de vir na mesma nuvem que Ele subiu, Ele voltará e nos levará com Ele para o seu reino, aonde ali sim teremos descanso e não veremos mais nada de coisas que sejam abominação aos olhos do Senhor. Mas é para quem permanecer até o fim, para quem não recuar, não se deixar enganar, mas até o fim for fiel, né, àquilo que o Evangelho do Senhor nos manda. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Giovanni, que comentou aqui, pediu um louvor ao vivo. Você cobrou hoje, viu? Mas nós canta mesmo, capaz que não, deveria. Botemos o Daniela aqui, do nosso representante. Também aqui a Mariane Cardoso, peço oração pela minha família. Também a Alceni Ramires, para o Senhor, irmãos, peço um hino pelo irmão Daniel e oração por nós. Ondina Machado, muito lindo os louvor. O irmão Marino Nunes, para o Senhor, estou na escuta. Deus abençoe nosso irmão.
Celina Maciel, paz do Senhor, peço louvor, ofereço a todos os ouvintes, em especial a minha amiga Luísa, Deus abençoe, irmã. Também Cleci Ramires Godóis, paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe, irmã Cleci, irmão José. Também Cristiane Souza, boa noite, peço louvor, ofereço a todos que estão na escuta e oração por mim e minha família. O irmão Delcio comentou, eita glória, e o gaiteiro congelou, tá encarangado, irmão Delcio. Estamos aquentando ele em Roda do Fogo lá para ver se segunda que vem ele comparece aí. Irmã Nancy Ortiz, paz, estou na escuta aqui no Rincão do Conde. Está uma benção o programa, Deus abençoe, irmã. Pastor Pedro também, paz do Senhor, estamos acompanhando aqui em São Luís, Deus abençoe. Pastor, a irmã Ivonete, também o Emanuel, né, também os demais irmãos aí, que Deus possa abençoar esses irmãos, esses amigos. Vamos cantar um da harpa aí, irmão Daniel, número 15, o senhor me ajuda aí? Cantemos. Vamos achar aqui, faz dias que nós não cantemos esse aqui na rádio, mas vai sair alguma coisa aí. Se não sair bem, os irmãos têm que perdoar nós, né? Porque senão Jesus não perdoa eles também. De qualquer Glória jeito Deus. vai dar certo igual. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me quis, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra sua luz. Aleluia, glória a Deus. Tá
bom aí, irmão Giovanni? Tá me devendo o louvor para sábado, então, né? Vamos ligar aí. Vamos ver se tu vai cantar também, rapaz. De jeito aí, traga o violão e vamos dar glória. Irmão Venâncio, irmão Júlio também, paz do Senhor, estamos assistindo. Deus abençoe, irmão Venâncio, irmão Júlio, irmão Dino, irmão Tito, irmã Ivone, né? O irmão Valdenir também, que Deus abençoe. Também Deus abençoe a irmã Regina, o irmão Márcio, estão acompanhando também. Também a irmã Maria, o irmão Carolino, que Deus abençoe, a irmã Permínia, né? Que Deus possa abençoar todos os irmãos ali. Né? A minha mãe também deixou um positivo aqui, a dona Luísa, também o irmão Juscelino, o irmão Valdomé também deixaram aqui um positivo para nós. A comadre Brasília, a Flores, deixou um positivo aqui para nós. Pastor Miguel também deixou um positivo aqui para nós. O irmão Jair Garcia, também a irmã Gisele Melo, né? Irmã Jane Maria dos Santos, né? Odair Gomes também lá em Canoas está nos escutando. Aleluia. Ademar da Silva também está nos ouvindo. Marli Ivorni Camargo, Deus abençoe também nossos irmãos. Aline Rocha, Salete Fernandes, que Deus abençoe a irmã Salete, o irmão Marcelo, né? Que Deus possa abençoar todos esses irmãos, todos esses amigos aí que acompanham a programação, que Deus possa abençoar a tua vida, né? Que o Evangelho possa falar com cada um de nós, todos os dias, que nós não venhamos nos desviar da mensagem lá da cruz que o Senhor nos mandou anunciar, né? Que nós possa continuar firme nesta caminhada, sabendo que o nosso socorro não veio de Constantino e das suas cruzadas, né? Não foi ele que edificou e que fez a igreja prosperar, né? E que o nosso socorro também não vem de nome político algum, né? O nosso socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? E passe o candidato que passar, o rei que passar, né? A palavra do Senhor não há de passar, e o reino de Deus não é como esses reinos aqui da terra, passageiro e corruptível, né? É um reino eterno de descanso, de paz, de glória, mas este reino é reservado pelo Senhor para os que creem, para os salvos, para os santos de Deus, para aqueles que tomam a sua cruz e seguem a Jesus, que são fiéis ao chamado que Deus lhes deu de anunciar o Evangelho, assim como este Pedro que escreveu esta segunda epístola de Pedro e também a primeira, né, que vendo, né, o seu iminente fim, que já avisado por Deus, né, que a sua morte estava próxima, não se preocupou com o seu fim, não se preocupou em ter a sua vida por preciosa, como já falou o apóstolo Paulo, né, mas se preocupou em escrever mais uma epístola exortando os irmãos a permanecer firme na fé, né? Este é o retrato de um cristão verdadeiro, o qual confia no Senhor e espera somente nele a providência necessária para a sua vida, e que não faz do povo de Deus negócio por avareza, né? Por interesses pessoais, seculares e passageiros, mas anuncia em tempo e fora de tempo o Evangelho lá da cruz, que nos perdoa e nos dá salvação, né? Pois ali Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, né? Subiu aos céus e nos deixou uma promessa, que ele viria outra vez para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Que Deus assim permita que nós possamos fazer parte deste povo no dia da vinda do Senhor, não importa quanto tempo passa. Cremos que esta palavra vai se cumprir e depositamos no Senhor a nossa confiança. Vamos ouvir mais um louvor com o irmão Daniel, então. Glória a Deus. Está maravilhoso este lugar nesta noite, meus irmãos. A palavra de Deus falando conosco, os louvor, abençoando cada vida nesta noite que está no seu lar, ouvinte dessa programação, nesta noite que Deus venha dar vitórias para você. Vamos cantar nessa noite o hino que está por título: Quando eu estava no mundo, tudo era triste para mim. Quando eu estava no mundo, tudo era triste para mim. Minha vida sem Jesus ia ser tão triste meu fim.
Hoje eu tenho Jesus Cristo, minha vida não tem fim. Quando a luta se levanta, Jesus peleja por mim. Quando a luta se levanta, Jesus peleja por mim. Oh, glória a Deus, aleluia. É Jesus amado. Glória a Deus. Em todo lugar que ando, Jesus Cristo anda ao meu lado. Todo pra mim é bonança, abandonei o pecado. Quando chega o grande dia, não quero ser condenado. Quero receber a coroa, assim como o bom soldado. Quero receber a coroa, assim como o bom soldado. Deus poderoso, glória a Deus. Jesus é um capitão e por ele eu sou guiado. Quem anda com Jesus Cristo nunca será derrotado. Jesus é um capitão e por ele eu sou guiado. Quem anda com Jesus Cristo nunca será derrotado. Quem anda com Jesus Cristo nunca será derrotado. Oh, glória a Jesus, é maravilhoso sentir a glória de Deus, aleluia. Em todo lugar que ando, Jesus Cristo anda ao meu lado. Todo pra mim é bonança, abandonei o pecado. Quando chega o grande dia, não quero ser condenado. Quero receber a coroa, assim como o bom soldado. Quero receber a coroa, assim como o bom soldado. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você que quer receber essa coroa aí, né? Guarda ela, né? Guarda o que tu tens para que ninguém roube essa tua coroa. Não faça negócio com ela, né? Porque não vale a pena oferta nenhuma, vale aquilo que Deus tem reservado para os seus. Deus abençoe nosso irmão Marcos Pinto, né? Que está aí também na audiência da programação, ele que é programador aí da Rádio Semeadores, né? Tem sua programação aí no domingo, se não me engano, a partir das 5 horas da tarde, é bênção de Deus. Aleluia. A programação do irmão, né? Sempre que a gente está por casa, a gente está na audiência da programação. Ontem nós não estávamos porque nós demos uma saída, mas se estamos em casa, estamos chimarrando ali, ouvindo o seu programa, irmão. E é uma bênção de Deus, os louvores. Deus. É uma bênção aí a sua programação. Aleluia. Todos os programas ali dos irmãos da Rádio Semeadores também, né? Tem uma programação Deus, diária também. E é bênção, assim como os irmãos aqui da Rádio Nova Canção, né? Que tem seu programa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? É bênção de Deus. Sempre que a gente pode, a gente está ouvindo, aleluia, deixando um positivo ali, um comentário, né? Ajudando aí em oração, para que Deus venha abençoar a programação de todos os irmãos. Aleluia, de todos, né? Ai, desta rádio, de outras rádios também, né? Aquele que está levando, aleluia, o Evangelho do Senhor com compromisso, né? Com as almas, né? Que Deus venha abençoar, que Deus venha abrir aí os caminhos, né? Prover segundo a necessidade de cada um, né? Atender as nossas orações. Né? Sabemos que muitos, né, participam, pedem oração por causas, pela sua aleluia, família, né? É necessário que nós estejamos aí orando uns pelos outros também, para que Deus, né, venha nos dar força para continuar nessa caminhada. Que Deus venha abençoar aí o irmão Daniel, que teve mais uma segunda-feira aqui junto com nós. Ele que é nosso ajudador aí na programação, sempre está aqui junto com nós, né? Hoje o gaiteiro encarangou, não pôde vir, mas é certo que ele está por casa escutando lá em Roda do Fogo, né? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estiver na audiência, nossos mantenedores também, aleluia, que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor, né? Mandar um abraço pro pastor de novo, que eu achei um objeto estranho na igreja hoje lá, a coisa não tá boa, rapaz. Ela puxa. Eu tava fustricando por lá e achei um objeto, eu não sei para que serve ainda
no uso eclesiástico, né? Um porrete, um pedaço de coisa, eu não sei o que é aquilo. Tomara que não seja comigo a prosa. Tomara que seja com outro, né? Aleluia. Porque com esse frio não está muito bom de lidar com aqueles aparelhos. Né? Puxa, o homem tá... Eu não sei, mas para garantir eu já mandei 2 abraços hoje para ele, né? Fazer o cartaz. Glória a Deus. Quarta-feira eu vou chegar na igreja já com um presente para ele. Vou comprar uma guludícia lá e vou levar para ele, para mim fazer uma média, né? Ver se ele se acalma. O homem tá nervoso. Barbaridade. Glória a Deus. Deve ser a lua que não está numa fase boa. Que Deus abençoe o pastor, sua família, todos os irmãos que congregam ali na Igreja de Deus é Fiel com nós. Aleluia. Você que quiser assistir aí os cultos juntamente com a gente, tem quarta-feira culto da União Feminina, sexta, sábado, domingo, a partir das 19h30, na rua José Ernesto Hoffman, número 1089, ali no bairro Carretel. Que Deus venha abençoar a sua vida. Se você sentir de ir ali assistir o culto juntamente com a gente, será bem-vindo. Que Deus possa abençoar a todos que estiveram na audiência, que pediram oração. O irmão Daniel vai estar orando, então, e temos se despedindo. Vamos para casa se esconder do frio, né, irmão Daniel? Glória a Deus. Deus maravilhoso, Pai, na tua presença neste momento, Pai querido, agradecendo, Pai querido, por esta hora da programação que tem nos dado aqui nesta rádio, nesta noite. Aleluia. A tua palavra, louvemos teu nome, se alegremos na tua presença neste lugar. E agora neste momento eu coloco, Pai, essa cidade nas tuas mãos. Venha guardar cada dia, Pai, cada bairro na tua presença. Aguarda esta rádio, os funcionários, Pai, que o proprietário desta rádio nas tuas mãos coloca nesta noite. Continua abençoando cada um nesta noite, abençoa cada lar, cada ouvinte desta programação. Pai querido, que estou no seu lar nesta noite, Senhor, tenha certeza, Pai, que a tua palavra falou com cada um nesta noite, teus louvores. E agora, neste momento, abençoa a nossa família, Pai, que estão nos lares agora, que estão longe, estão perto. Pai, guarda as tuas mãos, Pai querido, venha de uma noite abençoada do sono, para cada um dia amanhã de paz, de alegria, de trabalho, abençoado na tua presença, ó Pai querido, ajudando cada um a vencer as batalhas, as lutas, que sabem que muitas vezes lutas têm chegado os problemas, mas a tua mão é santa e poderosa, que possa tocar sobre cada um e venha operar milagre sobre estas vidas que estão enfermas esta noite. Quem sabe um leito de uma cama, um leito do hospital, nesta noite, para os médicos, Pai, tu possas sobre cada vida nesta noite, tu possas sarar as feridas, querido, nesta noite, Pai, que cada um nas tuas mãos, e venha dar vitória nesta noite, sobre cada um nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda é ver o crente consagrado, cheio da graça, vivendo em oração. O mundo olha sua vida. Você já parou para